Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Murilo e está começando mais um Conexão Bet. Esse é mais um espaço de diálogo da Bet Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer os assuntos mais relevantes do setor. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Bom, o ano letivo já começou com um desafio para muitas escolas: as condições climáticas extremas. Temos exemplos no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, onde o forte calor levou à suspensão de aulas. Por esse motivo, nesse episódio, vamos falar sobre como a crise climática impacta a educação e de que forma os educadores podem se preparar para esse novo contexto. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui o professor Edson Grandsoli, diretor da Reconecta e do movimento Escolas pelo Clima. Edson, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui, viu? Poxa, Murilo, o prazer é todo meu. Que bom estar com vocês aqui no Conexão Bet essa tarde, viu? Obrigado pelo convite. Maravilha, Edson. E para a gente começar, eu quero trazer alguns dados recentes do Unicef. O relatório recente do Unicef mostrou que mais de 240 milhões de estudantes em 85 países tiveram estudos interrompidos no ano passado por conta das questões climáticas extremas. No Brasil, mais de 1,5 milhão de alunos ficaram sem aula pelo mesmo motivo. Temos como exemplo as enchentes no Rio Grande do Sul que ocorreram no ano passado. O que eu quero saber, Edson, essas condições climáticas extremas são a nossa nova realidade? Bom, Murilo, eu tenho acompanhado a questão da mudança climática, dos eventos extremos já há muitos anos, né? Então, acho que uma coisa de saída que é muito importante falar para os educadores, para as educadoras, né, é que a ciência climática evoluiu muito nos últimos 5, nos últimos 10 anos, né? O que não era tanta certeza ou que não existia ainda tantos dados para a gente discutir com mais qualidade a questão da mudança climática. Isso mudou muito nos últimos anos, né? Hoje nós temos uma ciência climática no Brasil e no mundo muito fortalecida, e essa ciência climática ela já afirma com mais de 99,9% de certeza que a mudança climática está aí, nós já estamos sentindo, né, efetivamente, e que ela está diretamente relacionada com as atividades humanas, né? Então, essa é a realidade, na verdade, que vem caminhando conosco há muitas décadas, e nós estamos chegando num ponto de aquecimento da superfície do planeta, do ar, também das águas oceânicas, a ponto da gente ter eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. Então, infelizmente, essa é a nossa nova realidade e a nova realidade que a gente tem que enfrentar, apesar dos problemas, com positividade. Sim, e daí é importante a gente falar desse assunto nas escolas, né, Edson? E aí, quando a gente fala de educação climática, não tem uma definição única, ou o que é, ou como desenvolvê-la. Eu queria saber como você a descreveria, Edson. Olha, educação climática é um termo, ou educação ambiental climática, como a gente está começando a utilizar aqui no Brasil, ainda é uma coisa muito nova, do ponto de vista de definição, do ponto de vista de metodologias, do ponto de vista de caminhos a serem seguidos Sim. daqui para frente, tanto pela escola pública quanto pela escola particular. Então, a educação climática, para mim, ela tem que ter alguns pilares fundamentais. Eu acho que o primeiro pilar é a gente trabalhar com o melhor da informação, o melhor do conhecimento que já existe oriundo da ciência climática. A partir desse conhecimento, porque não basta simplesmente conhecer, né, a gente precisa, a partir desse conhecimento, olhar para o nosso território, olhar para a nossa realidade, para a nossa escola, para a nossa comunidade e entender como nós, enquanto cidadãos, podemos agir no enfrentamento da mudança climática. E aí existem muitos caminhos, né? Muitos caminhos que, inclusive, já existem dentro daquilo que a gente costuma chamar de educação ambiental. Então, fazer uma horta, trabalhar com questões de energia na escola, com questões de água, calcular a pegada de carbono da escola, todos são caminhos possíveis, né, para as escolas realizarem o seu papel dentro da difusão de bom conhecimento e dentro também disso que a gente tem chamado de ação climática. Educação ambiental climática, você citou. Esse é o novo termo que vem sendo trabalhado agora, Edson? Isso, aqui no Brasil e na América Latina, a gente tem uma tradição de 50, 60 anos utilizando esse termo educação ambiental.
Então, para a gente também não perder essa história, Uhum. que é uma história muito rica, né? Nós temos leis, nós temos política nacional de Sim, educação ambiental, a gente tem usado ainda tanto educação climática quanto educação ambiental climática. Inclusive, o primeiro documento que foi produzido com as diretrizes para essa temática leva o nome de educação ambiental climática. uhum. Não que uma esteja mais certo do que a outra, Sim. mas é uma questão também da gente trazer um pouco da nossa história tão rica e tão relevante com a educação ambiental. Sim, sim, com certeza. E quais são os principais desafios quando a gente fala em levar a educação ambiental climática para as escolas? Quais são os principais desafios hoje, né? Porque isso não está dentro da grade curricular, enfim, ou estar menos do que deveria. Quais são os principais empecilhos hoje, Edson? Olha, são os desafios sempre relacionados a uma nova temática, a uma temática emergente. Então, Uhum. é o desafio que a gente tem que levar para os professores formação de qualidade nessa temática. A gente tem que estimular que, a partir dessa formação, os professores, em conjunto com seus estudantes, desenvolvam ações climáticas na escola e pensando em educação climática, Uhum. pensando em ação climática, ela não tem que ser um tema isolado dentro da escola, ela tem Sim. que percorrer também diferentes componentes do currículo, né? A Uhum. gente tem que trabalhar, como é um tema complexo, a gente não vai conseguir olhar para ele de forma mais integral, olhando só para uma disciplina, ou para Sim. ciências, ou para biologia, ou para geografia. Então, esse caminhar dessa temática por diferentes componentes é muito importante, e não só pelos componentes dos especialistas, mas também empoderar o pessoal que tá na creche, que está na educação infantil, que está ali no ensino fundamental 1, que geralmente são as Sim. professoras, os professores polivalentes, né? Sim. Esses também têm um papel muito importante em se informar e procurar caminhos de ação também junto com seus estudantes. E, de certa forma, também engajar os alunos nessa temática, né? Também acho que esse é um ponto também super importante, engajar os alunos nessa temática, eles entenderem a relevância e a urgência de a gente tratar isso, né? Com certeza, e esse é outro grande desafio, né? Você Sim. engajar os estudantes, ao mesmo tempo que é um grande desafio você engajar muitas vezes os próprios colegas, a própria gestão da escola, a Uhum. própria Sim. comunidade. Então, Murilo, como eu falei, né, como é um tema muito novo, um tema emergente, é fundamental que a gente compreenda da melhor forma dentro da nossa realidade e Uhum. dentro das nossas possibilidades, porque cada escola é um universo Sim. muito diferente num Brasil tão grande como a gente tem, né? Mas que isso não fique de lado, que isso não Sim. vire, como eu costumo brincar, um puxadinho Sim. pedagógico, né? Que seja um tema realmente que ganhe relevância, ganhe o imaginário e ganhe as ações da escola também. Sim. Nós temos exemplos, Edson, bem-sucedidos de políticas públicas ou iniciativas educacionais que estejam avançando nesse ponto da educação climática nas escolas, no Brasil ou em outros países. A gente tem exemplos bem-sucedidos quando se trata sobre isso? Essa pergunta é muito importante, né? Nós estamos num movimento agora, né? Quem está envolvido com a questão mais próxima de educação climática, de colocar a educação ambiental climática, ou a educação climática, se você preferir, dentro das NDCs, né? Que são as Uhum. contribuições nacionalmente determinadas, né? Que é exatamente aqueles compromissos que as nações assumem dentro também da sua realidade, das suas possibilidades, de colaborar no enfrentamento da mudança climática. Então, a gente está fazendo um movimento tanto nacional quanto também mundial e internacional para trazer a educação climática como parte das contribuições nacionalmente determinadas, que é um passo muito grande para a gente criar, fortalecer políticas públicas e Uhum. levar realmente essa temática com mais assertividade para as escolas. E isso ser tratado de uma forma, vou citar, de forma macro, né? Não sei se é a palavra correta, de uma forma macro na grade curricular, no dia a dia das escolas, que isso seja citado e seja tratado, né, Edson? Exatamente, e de forma competente, né, e sempre respeitando as diferentes etapas de ensino. Você vai trabalhar, Sim. é meio óbvio falar nisso, mas é muito importante reforçar, né? É muito diferente você trabalhar mudanças climáticas com estudantes do ensino médio, que têm ali seus itinerários, até mesmo dentro do projeto de vida isso pode ser trabalhado, né? Existem muitos caminhos dentro do ensino médio e de maneira muito mais lúdica, muito mais de aproximação com a natureza, uma criação de vínculo, principalmente quando a gente fala dos menorzinhos, da educação Sim. infantil, do ensino fundamental, anos iniciais, né? Então, trabalhar com a educação climática, ela tem que respeitar também as qualidades e as particularidades de cada etapa de ensino.
Sim, sim. Edson, nesse início de ano, nós tivemos aí uma forte onda de calor que impactou todo o país. E se a gente pegar como exemplo aí os casos no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, que tiveram que adiar as aulas, foi um ponto super importante, delicado esse início do ano letivo. Considerando esse cenário, e considerando também que é um cenário que está posto, assim, a gente vai ter que aprender a lidar com ele. Que adaptações são necessárias para garantir que o ensino continue, sem comprometer, lógico, a saúde e o bem-estar dos estudantes? Esse é outro ponto muito importante, né, Murilo? A gente fala muito da questão do currículo, da questão das ações climáticas, da questão da Uhum. educação climática, mas a gente não pode nunca colocar em segundo plano quais são as consequências que já estão Sim. acontecendo e que causam a interrupção dessas aulas, causam o prejuízo dos estudantes, prejuízo da comunidade, do ponto de vista de aprendizado, né? Sim. Então, a palavra de ordem, eu acredito, nesse ano e também nos próximos, além da gente procurar sempre caminhos para reduzir as nossas emissões de gases de efeito estufa, os primeiros movimentos sempre vêm na direção da adaptação, né? Então, procurar uma escola mais saudável, uma escola mais resiliente, uma comunidade mais resiliente, que esteja preparada do ponto de vista, inclusive, de prevenção de riscos de desastres, né? Que esteja preparada para enfrentar esse novo momento e não interromper ou interromper o mínimo o fluxo normal do trabalho nas escolas. É ainda um desafio muito grande, porque tudo está acontecendo muito mais rápido, inclusive do Sim. que a gente estava pensando, Sim. do que estava sendo previsto, né? Então é fundamental que os governos locais, os governos estaduais e o governo federal trabalhem em conjunto para justamente criar esses caminhos de adaptação, né? É, colocar ar-condicionado, procurar caminhos, inclusive de mudança de horário para algumas Uhum. atividades. Então, há diferentes caminhos possíveis que envolvem, obviamente, né, Murilo, investimento de todas as Sim. partes, investimento de trabalho quanto investimento financeiro, mas a gente está vendo que isso é cada vez mais urgente e cada vez mais fundamental. Sim. Alguma dessas medidas foi feita, base na sua experiência, que você viu nesse ensino letivo, foi feito de forma prática alguma dessas medidas, Edson? Então, eu tenho visto, sim, as escolas, os gestores, em conjunto com os educadores e as comunidades, se preocupando com essas novas situações. Vejo até movimentação das famílias no sentido de Uhum. buscar parcerias com as escolas, com o governo local, para garantir essas adaptações, para garantir uma melhor qualidade de aprendizado, tanto para os estudantes e, obviamente, também uma qualidade de trabalho para os próprios educadores, né? Então, a gente tem que pensar mesmo sempre em conjunto e como diferentes sujeitos sociais, sujeitos sociais podem colaborar para que realmente a gente continue no nosso fluxo natural de aprendizagem e de trabalho nas escolas. E você citou a família também, outro ponto que eu queria tocar, né? Acho que tá todo mundo no mesmo barco, né? Quando acontece um evento como esse, um evento extremo como esse. Como deve ser a relação família, aluno, escola, para que, enfim, acho que o ponto principal é o aluno não perder o ensino, interromper o ensino. Acho que esse é um ponto mais delicado. Então, como deve ser essa comunicação entre todos esses atores ali que atuam no dia a dia escolar, para que, enfim, para que o aluno não perca o aprendizado dele, não interrompa, pelo menos por muito tempo, o aprendizado dele. Você colocou muito bem. Nós temos uma tradição ainda muito incipiente, vamos dizer assim, de diálogos intersetoriais, né, de Sim. diferentes pessoas dialogando na busca de soluções para desafios comuns, né? Então, a escola ela pode e deve se tornar nos próximos anos um centro de diálogo, um centro de cooperação, um centro de colaboração, para, de novo, em conjunto com o governo, em conjunto com o setor privado, se for o caso, procurar esses caminhos dialogados e de Sim. colaboração para a gente realmente poder dar sequência no trabalho nas escolas. E uma coisa muito importante de ser falada, né, Murilo, é que quando a gente fala em eventos extremos, em interrupção das aulas ou eventos extremos que afetam a nossa vida no dia a dia, né, lembrar que sempre os eventos extremos eles afetam as pessoas de maneira muito diferenciada, né? Sim. Então, escolas, comunidades, populações mais vulneráveis, Sim. elas sentem muito mais, já sentem muito mais, já Sim. sofrem muito mais e desproporcionalmente as consequências dos eventos extremos, né? Então é fundamental também quando a gente trata sobre isso, não colocar todo mundo num patamar de igualdade, né? Sim. Porque nós não sofremos as consequências da mesma maneira, né? Então é muito importante
a gente olhar para os vulnerabilizados, olhar para as escolas em situação mais precária e cuidar, porque esses efetivamente já estão sofrendo e são os que tendem a sofrer cada vez mais. Sim, sim, total. Quero trazer aqui para nossa conversa, Edson, a questão do negacionismo climático, né? Aí vou citar, né, segundo o Fórum Econômico Mundial, a desinformação é um principal risco aí a ser enfrentado aí nos próximos anos. Como combater esse compartilhamento de notícias falsas, informações falsas, principalmente nas escolas, né? Que é exatamente um ambiente onde a gente deveria aprender a lidar com isso e não deixar isso interferir. Como lidar com esse novo também fenômeno de desinformação que está posto, né? Eu estava conversando um dia desses com um grande amigo meu, que é um cientista também, que trabalha na academia, né? Uhum. E a gente estava falando, em especial das redes sociais, né? Que, puxa, como a gente sonhou, como as redes sociais poderiam efetivamente democratizar a Sim, informação de qualidade, né? sim. E, obviamente, existem muitos canais de qualidade que divulgam boas. Esse daqui é um desses Uhum. canais, né? Que divulgam boas ideias, que divulgam boas conversas, mas a gente tem mesmo um mar, e esse mar não é um mar, vamos dizer assim, livre de interesses próprios, Sim, né? sim. De difundir más ideias, de difundir fake news, desinformação, má informação, sempre dentro de uma agenda muito clara para quem está fazendo isso, né? Então, toda desinformação ela não é simplesmente aleatória, ela está enquadrada dentro de uma agenda, tem um propósito, né? Então, dentro das escolas, é urgente, né? Tem sido urgente nos últimos anos a gente trabalhar com os nossos estudantes como selecionar boas fontes, como ser crítico com relação à Sim, informação que eu estou vendo, como duvidar de tudo aquilo que eu escuto todos os dias, né? sim. Essa criticidade, esse olhar um pouco mais apurado para toda essa informação, Uhum. ela nos coloca numa posição um pouco mais privilegiada do ponto de vista até de tomada de decisões individuais e coletivas, né? Então, infelizmente, a gente está nesse momento e cada vez mais a gente está vendo isso não só no Brasil e no mundo, né? Essa crescente onda de má informação, de fake news e de Sim. desinformação. Então, a gente precisa trabalhar muito com os nossos estudantes sobre essas questões e fazer com que eles tenham esse olhar crítico, perguntem o tempo todo, puxa, mas será que isso é verdade? Puxa, será que isso está certo? E mais importante do que isso, onde eu posso buscar a boa Sim, informação que pode colocar em xeque a fake news, né? sim. Então é todo um trabalho cultural, inclusive, de como a gente lida com a informação e com essa enorme quantidade de informação que cai nas nossas mãos e na mão dos jovens Sim. todos os dias, né? Então esse é um trabalho fundamental aí dentro do pessoal que trabalha com línguas, dentro do pessoal que trabalha Uhum. dentro de todos os componentes da escola e também na academia, quem trabalha com educomunicação. Então, é um trabalho muito grande, muito importante, e a gente já sabe, por várias pesquisas que saíram, que as más informações, a desinformação, ela corre muito mais rápido do que a boa Sim, informação. Então, de novo, a sim. gente precisa correr atrás do prejuízo. Quando a gente fala de crise climática, né, se você citou agora, né, está posto, né, tem avançado nos últimos 10 anos, né, acho que ele está num momento muito avançado, então imagino que vem por aí. Imagino como deve ser o nosso futuro se a gente não mudar, se a gente continuar essa rotação que está atualmente, né, então por isso é Exato. importante a gente tratar isso, falar sobre isso, enfim, combater a desinformação, claro, mas também agir. Acho que esse é o ponto que a gente está agora nesse momento, né. E aprender também a difundir a boa informação, né? Sim, Porque muitas vezes a gente vê um bom vídeo, uma boa informação, a gente vê, puxa, que legal, dá um coraçãozinho ali. Vamos criar o hábito também de multiplicar, porque é tudo algoritmo, né, Murilo? A gente está no sim, mundo dos algoritmos, né? sim. Se todo mundo se der o trabalho de não ser crítico e difundir as boas informações, a gente também influencia esse algoritmo a divulgar cada vez melhor essas Sim, informações, né? sim. Então, de novo, é um trabalho, apesar de estarmos individualmente com os nossos Uhum. smartphones, com os nossos computadores, é uma ação coletiva, né? Cada um fazendo a sua parte. E o algoritmo nos coloca também dentro de bolhas, né? Que se cita hoje. Exato. Então, furar a bolha também é um ponto importante, né? Você sair da bolha, levar essa boa informação para mais pessoas que não seja somente da sua bolha, acho que também é um ponto super importante no mundo que a gente vive hoje, né? Outro ponto que eu queria trazer aqui para nossa conversa é a questão do impacto emocional que isso tem gerado, Edson, aumento de ansiedade.
nos jovens, enfim, como os educadores, as famílias também, vou incluir as famílias aqui, podem abordar esse tema para, de forma a motivar ações sem gerar inquietude nesses jovens? Essa foi uma das primeiras coisas que eu coloquei aqui na nossa conversa sobre positividade, né? Uhum. O jeito, a forma como a mudança climática tem sido comunicada de forma geral na mídia, pelos cientistas, ela é realista, no sentido de trazer os dados, trazer os números, Sim. ao mesmo tempo que ela é realista, ela acaba se tornando catastrofista, né? Então a gente Uhum. fala do derretimento da calota polar, Sim. dos países insulares que estão desaparecendo, dos furacões. Tudo isso está. Nós agora estamos dentro de uma onda de calor fortíssima aqui no Brasil, Sim. né? Principalmente aqui no Sudeste e no Sul, né? E tudo isso é a realidade, né? Uhum. Mas para além de entender o problema, as pessoas têm que entender também que já isso é muito importante, viu, Murilo? Pessoal, já existem soluções. Sim. Né? Aí você deve estar se perguntando, puxa, mas se já existem soluções, por que nós estamos nessa Sim. situação? Porque justamente a adesão às soluções, a implementação das Uhum. soluções, ela depende de um movimento muito grande da sociedade e dos tomadores de decisão. Hoje, eu gosto sempre de colocar isso, né? O problema da mudança climática é um problema muito mais político e diplomático. E nós, Uhum. como cidadãos, temos que estar engajados, temos que nos mobilizar Sim. para influenciar e pedir justamente medidas, caminhos, adesão a essas soluções dos grandes tomadores de decisão. Nós Sim. estamos falando de uma mudança de cultura global do ponto de vista de abandonar o petróleo e olhar para outras oportunidades do ponto de vista de geração de energia. Estamos pedindo para as pessoas mudarem o seu olhar com relação ao consumo, com relação ao que elas fazem no dia a dia, por exemplo, com relação ao seu resíduo. Então, o que está se propondo do ponto de vista de solução não é pouco e não é pequeno. Sim. Mas, de novo, essas soluções, elas estão aí. Então, quando a gente trabalha com mudança climática na escola, a gente tem que ser realista e esperançoso, né? Como disse o Ariano Suassuna, né? Uhum. Temos que ser realistas e esperançosos. Temos que ser realista no sentido de entender que o problema está aí, que o desafio é global, e isso é amplamente reconhecido pela ciência e pela maior parte da Uhum. humanidade, né? Sim. E ao mesmo tempo que as soluções estão aí e nós temos que cobrar para que essas soluções elas aconteçam da Uhum. mesma forma que a gente tem que fazer também o nosso papel enquanto cidadão no lugar onde nós estamos. Então é uma movimentação muito grande que vai demorar ainda muitos anos, muitas décadas, mas que ela tem que acontecer. E as pessoas têm que ter isso na mente. As soluções estão aí, nós temos que ser capazes de implementá-las. E como você vê isso no futuro, Edson? A gente está caminhando para chegar nesse ponto, para alcançar essas soluções, para colocar de forma prática? Eu acho que sim, Murilo. Eu tenho esperança e Sim. temos que ter esperança, né? Apesar da gente estar vivendo num período que eu considero de um período de um forte retrocesso em muitas coisas, Sim. né? Do ponto de vista das lideranças que a gente tem, do ponto de vista de como as pessoas estão encarando o presente, como elas querem que o futuro seja ainda mais individualista e menos coletivo, né? Sim. Então, acho que a gente está no momento, e isso na história da humanidade é cíclico, né? Hum. Então, a gente tem que pensar que o futuro, na volta dessa onda, um Uhum. pouco desanimadora, eu poderia Sim. dizer assim, né? Que nós vamos sim conseguir, aos poucos, implementar essas soluções, buscar caminhos mais coletivos, buscar uma realidade menos predatória e mais regenerativa para o planeta e para nós mesmos. De novo, as soluções já estão aí para Hum. isso, mas a gente precisa ter esperança no presente, esperança no futuro, e não só ficar esperando, Sim. colaborar para que isso aconteça de alguma forma, porque a gente está num mundo o tempo e cada vez mais focado no individual, né? Sim. Então você pode ser empreendedor de você mesmo, você vai ter né, o tempo todo nós estamos isolando as pessoas Uhum. como se elas pudessem individualmente solucionar todos os seus problemas, o que não é Sim. verdade, né? Nós Uhum. somos animais sociais, somos coletivos e a busca de soluções também tem que ser coletivas. Com certeza, Edson. E de forma prática, Edson, para os educadores, gestores escolares que querem começar a introduzir a educação ambiental climática no dia a dia dos alunos, por onde começar? Por onde eles podem começar?
Olha, aí eu vou fazer a minha propaganda, né? Eu acho que um ponto importante é você se vincular a algum grupo que esteja trabalhando com isso. Buscar boas informações, já tem muita Sim, coisa na internet, inclusive essa conversa que está entrando agora, né? Que os educadores podem se inspirar. Então, um caminho é você procurar um grupo onde você possa se inspirar, você possa buscar caminhos, olhar para o que está sendo feito, e eu brinco que nesse caso a gente não só pode, mas deve colar, né? Se tem sim, um projeto muito bom numa escola que você viu, puxa, eu vou trazer aqui para mim, é dentro das minhas características, das minhas possibilidades, né? E um desses caminhos que a gente criou nesses últimos 5 anos foi justamente o movimento Escolas pelo Clima, que você uhum, falou logo no comecinho. A gente hoje, depois de 5 anos, está com mais ou menos 1.200 escolas signatárias em todo o legal. Brasil participando. Uhum. Isso engloba já mais de 1 milhão de estudantes, o que nos Nossa, deixa extremamente orgulhosos e felizes. Então, o Escolas pelo Clima é um caminho no qual você pode participar gratuitamente, né? uhum, A gente não cobra nada para estar dentro desse. Eu gosto desse nome movimento porque é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas façam alguma coisa. Então, ao sim, longo de todo o ano, participando do movimento, ela vai ter formações, cine de debate, conversas com especialistas, e mais importante do que isso, ela vai poder olhar para o lado e ver o sim, que o colega da escola vizinha está fazendo, o que o outro está fazendo. Essa troca entre os educadores é extremamente rica, né? Então procure esses caminhos de inspiração, não precisa ser especificamente escolas pelo clima, existem muitos outros, né? Mas busque esses caminhos para se inspirar e sempre uma coisa muito importante, né? Não existem soluções universais, né? sim. Toda solução universal ela é incompleta de alguma forma. Então, é muito importante você olhar para aquela solução, aquele projeto, aquele caminho e adaptar o seu contexto à sua realidade, né? Então fica aí a dica para os educadores e para as Sim. educadoras que estão assistindo a gente, por favor, conheçam o movimento Escolas pelo Clima. Maravilha, maravilha, Edson. Edson, sei que você estará na BET esse ano, será um dos palestrantes na BET, que acontece agora de 28 de abril a 1º de maio. Quero saber qual mensagem você vai levar, qual vai ser o tema do seu painel, o que você espera transmitir para o público durante a BET. Olha, Murilo, acho que uma coisa muito importante que vai muito ao encontro do que a gente conversou é mostrar justamente a realidade das mudanças climáticas, né? Sim. Muitos educadores sabem e muitos sabem ainda de forma um pouco superficial. Então, eu vou levar um pouco de informação, da melhor informação da ciência climática que a Sim. gente tem, e exatamente como fazer a ponte, né, de toda essa complexidade da mudança do clima, dos eventos extremos, da justiça climática, da justiça ambiental, como que a gente aterriza toda essa, como que a gente pode aterrizar toda essa complexidade dentro da nossa escola junto com a nossa comunidade. Então eu vou trazer um pouco desses conceitos, dessas ideias, dessas informações ao mesmo tempo também que eu vou mostrar alguns caminhos, existem muitos, né? Eu vou Uhum. mostrar alguns caminhos possíveis de inspiração para a gente levar essa temática tão importante para os nossos alunos. Maravilha, maravilha. Então já fica o convite para quem quiser acompanhar o painel do Edson lá na BET Brasil, 28 de abril a 1º de maio, no Expo Center Norte. Edson, infelizmente a gente vai ficando por aqui. Poderia ficar horas e horas conversando com você. Acho que esse assunto super importante tem que estar cada vez mais em pauta da imprensa, em pauta nas escolas, porque acho que é um caminho sem volta. A gente precisa aprender a lidar com essa nova realidade, como você citou. Então, quero muito te agradecer pelo papo, pela conversa. Espero que o público aqui tenha ótimos insights para começar a dar o start inicial e falar sobre educação ambiental climática cada vez mais. Muito obrigado, viu, Edson? Eu que agradeço, Murilo. Foi um prazer conversar com você e espero encontrar com vocês aí na BET desse ano, viu? Obrigado. Maravilha. É isso, nós vamos ficando por aqui. Você pode acompanhar todas as novidades da BET no nosso site, brasil.betshow.com, ou nossas redes sociais, BET Brasil. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.